Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas. Dentre os vídeos que eu já postei no YouTube até hoje, o que tem mais comentário, com mais dúvida de um monte de gente, é sobre efeito suspensivo em recurso e tutela antecipada recursal. Por causa disso, eu fiquei pensando, será que eu não devia falar um pouquinho mais sobre efeito suspensivo? Então, bora lá falar desse assunto e com foco específico hoje no recurso de apelação. O recurso de apelação, segundo prevê o artigo 1012 do Código de Processo Civil, ele tem o efeito suspensivo como regra. O que isso significa, o recurso ter efeito suspensivo? Significa que aquilo que foi determinado na sentença não tem que ser cumprido enquanto o recurso de apelação não for julgado na segunda instância. A sentença me condena a pagar 10 mil reais, eu já tenho que pagar? Se tiver pendente, recurso de apelação ainda não tem que pagar. Eu suspendo a eficácia daquela decisão enquanto o recurso de apelação não for julgado. Em regra, interpôs a apelação, esse efeito suspensivo vem de brinde com o recurso. Então, somente pela interposição, em razão do que dispõe o artigo 1012. Só que o artigo 1012, parágrafo 1º, traz hipóteses que, em razão da natureza da questão discutida, e me causa tamanha urgência que possibilita o cumprimento imediato dessa sentença. E detalhe, parênteses rápido, não tendo esse efeito suspensivo, essa sentença já pode ser objeto de cumprimento de sentença provisório, que é aquele que a gente faz antes do trânsito em julgado. Se o recurso de apelação tem efeito suspensivo, não cabe cumprimento provisório, tá? Que eu não vou ter um título executivo que contém uma obrigação exigível ainda. O efeito suspensivo suspende essa exigibilidade da obrigação contida no título executivo. Não tendo efeito suspensivo no meu recurso de apelação, que são essas hipóteses do artigo 1012, parágrafo 1º, como, por exemplo, no caso da sentença que condena ao pagamento de alimentos. Olha só, a natureza da discussão faz a gente ter uma urgência de cumprimento imediato, a ponto de eu não poder esperar o julgamento do recurso. No recurso de apelação, então, em razão do 1012, parágrafo 1º, essa situação é excepcional, só naquelas hipóteses do 1012, parágrafo 1º, e outras que estejam previstas na legislação esparsa. Só que, detalhe, diante de uma dessas situações do 1012, parágrafo 1º, eu posso querer pedir um efeito suspensivo, certo? Assim, ó, eu sei que o 1012, parágrafo 1º, fala que nesse caso não tem efeito suspensivo, mas eu tenho probabilidade de provimento do recurso e urgência. Posso pedir esse efeito suspensivo? Pode demais, tá? Só que como é que você vai fazer isso? E aí vem o ponto importante de discutir efeito suspensivo em apelação. Segundo dispõe o parágrafo 3º, eu posso fazer esse pedido de duas formas, a depender de onde os autos do processo estão. Por que a depender de onde? Pensa que seu processo está tramitando na primeira instância, certo? O juiz acabou de proferir sentença, prazo de 15 dias, você interpôs o recurso de apelação. Esse processo, esses autos, não se transportam magicamente para a segunda instância, já com a distribuição para um relator. O juiz de primeira instância não analisa mais a admissibilidade do recurso de apelação, analisava no CPC de 73, não analisa mais. O juiz de primeira instância vai fazer o quê? Determinar a intimação da parte contrária para contrarrazões. Eventualmente, se for uma daquelas hipóteses excepcionais que a interposição do recurso autoriza a retratação do magistrado, ele pode se retratar, isso é excepcional e é assunto para outro vídeo. Mas, em regra, vai só intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso e determinar a remessa dos autos à instância superior, à segunda instância, né? Então, por enquanto, seu procedimento ainda está tramitando em primeira instância, certo? Enquanto não forem remetidos os autos à segunda instância. Por isso, inclusive, que quando você faz seu recurso de apelação, na primeira página, você direciona ao magistrado de primeira instância, porque é com ele que os autos estão, né? Depois que a gente vai começar a falar com os desembargadores da segunda. Se meu recurso acabou de ser interposto, mas eu quero muito um efeito suspensivo, eu tenho muita urgência, como é que eu vou fazer? Com quem que eu vou falar? Você vai apresentar uma petição diretamente ao tribunal da segunda instância, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, né, seja lá qual for. Você vai apresentar uma petição discutindo só o efeito suspensivo do recurso, falando, ó, eu já interpus o recurso de apelação, legal juntar uma cópia, né, para mostrar só, essa aqui é a sentença, esse aqui é o recurso de apelação, os documentos que forem importantes, mas se apresenta o seu pedido diretamente ao tribunal.
se o recurso ainda não tiver sido remetido para a segunda instância. Apresenta o pedido lá direto, vai ser distribuído para um relator, caso não tenha dependência, prevenção de nenhum deles, vai ser sorteado, que inclusive vai ser o mesmo relator que vai julgar o recurso depois, quando ele chegar à segunda instância. Se o seu recurso já chegou na segunda instância e você não, quando fez o recurso, você não formulou esse pedido de efeito suspensivo, você vai apresentar uma petição ao relator para quem já foi distribuído o recurso de apelação, certo? Ah, eu quero um efeito suspensivo, mas eu não tenho tanta urgência assim. Eu acho que ninguém vai me pedir para cumprir a decisão de imediato. Eu posso fazer esse pedido dentro da peça da apelação e deixa para ser analisado quando for para a segunda instância? Pode também, né? Então, faço meu recurso de apelação, junto dessa peça do recurso, eu já coloco ali um pedido de efeito suspensivo. Ou então, faço meu recurso de apelação, até ele ser remetido à segunda instância, eu vou aguardar. Quando for distribuída a apelação lá em cima, eu vou formular o pedido de efeito suspensivo direto ao relator para quem já foi distribuído. Ou não foi remetido à segunda instância ainda, eu nem sei quem vai ser o relator, faz a petição direto na segunda instância, que lá vai ser distribuído, já vai ser determinado o relator, que inclusive é o que vai julgar o recurso de apelação. Só que detalhe, eu só vou pedir o efeito suspensivo se o que eu estou discutindo está dentro das hipóteses do artigo 1012, parágrafo 1º. Se eu já tenho o efeito suspensivo como regra, o meu caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nesse parágrafo 1º, necessidade nenhuma de pedir esse efeito suspensivo. E lembrando, eu vou pedir efeito suspensivo quando a sentença determina alguma coisa, quando ela condena alguém a fazer algo, quando ela está mandando fazer alguma coisa. Se a sentença só fala que julga improcedente o pedido, eu não consigo enxergar. Por que vocês pediriam a suspensão dessa sentença, né? Eu não tinha nada, a sentença não me deu nada, eu quero suspender o quê? O nada. Não faz o menor sentido. Para quem ainda está na dúvida sobre isso, lembrando que eu comentei lá no comecinho desse vídeo, tem um vídeo meu diferenciando aí o efeito suspensivo da tutela antecipada recursal. Corre lá e assiste. Então, no mais, bons estudos para vocês e até a próxima.